Inicialmente faço por dever de justiça, uma referência ao pronunciamento do presidente desta Casa, ilustre senador Renan Calheiros, que me pareceu em grande parte adequado. Adequado porque apresenta também, em nome do Congresso Nacional, um conjunto de iniciativas que podem, sim, ser tomadas por esta Casa e que possam, eventualmente, em parte, responder a algumas das questões colocadas hoje por milhões de brasileiros que ocuparam as ruas de todo o Brasil. Discordo, em parte, do seu pronunciamento no que diz respeito à possibilidade de termos uma constituinte exclusiva para tratar de determinado tema. Mas deixo para o final do meu pronunciamento, as referências a esta proposta da Presidente da República. Mas começo, ilustre líder Aloysio Nunes, líder Álvaro Dias, a dizer que na última sexta-feira ouvimos todos os brasileiros através de uma convocação de rádio e televisão, e dessa vez aqui registro uma correta convocação de uma cadeia de rádio e televisão, a Presidente da República dizer que gostaria, senador Flexa, de iniciar um novo diálogo com o país. Aguardamos que os dias se passassem, ouvimos ontem mais uma vez o pronunciamento da senhora Presidente da República, pelo menos a parte em que ela se pronunciou, lamentavelmente não ouvimos as manifestações dos convidados à sua reunião, porque essa parte do encontro não foi aberta à imprensa, mas na verdade o que nós estamos assistindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o mesmo monólogo que vem sendo protagonizado há 2 anos no Brasil. O que eu ouvi, senhores senadores, senador Clésio, foi o Brasil velho falando para um Brasil novo que emerge das ruas. O Brasil velho, onde os governantes, e aí não é exclusividade da senhora Presidente da República, apenas a incluo nesse grupo de governantes, que tendem sempre a terceirizar as responsabilidades. Ouvi com atenção a senhora Presidente da República dizendo que boa parte das dificuldades existiam porque os governos anteriores ao seu partido governavam para apenas 1/3 da população brasileira, senador Jaime. Nada mais falso. Foram governos anteriores ao do PT que possibilitaram, através da estabilidade econômica, o reencontro de milhões de brasileiros com o consumo. Dizia ainda a Presidente da República, mesmo que de forma subliminar, que não avançou mais porque teve barreiras enormes que não conseguiu ultrapassar. Jamais, senador Flexa, jamais antes na história desse país houve alguém ocupando o poder central com tanto apoio popular, expressado pelas pesquisas eleitorais, e apoio congressual, porque no Senado e na Câmara, cerca de 80% dos parlamentares apoiam o governo da Presidente. Na verdade, senhor presidente, eu disse ontem e reitero aqui, eu, como cidadão brasileiro, e creio que muitos outros ficaram frustrados com as propostas da senhora Presidente da República. Até porque é impensável pensar-se num verdadeiro pacto com os brasileiros sem que as oposições sejam convidadas a debatê-lo. Esse não é um país de um grupo político, presidente Jucá. Não é o país de um partido político. Cidadãos e cidadãs brasileiros que ocupam as ruas têm se manifestado. E é natural que a presidente os ouça através dos representantes que consiga identificar. Mas é essencial que a voz das oposições, que representam segmentos expressivos da sociedade brasileira, essa voz possa também ser ouvida. Não tendo tido este privilégio de sermos convocados como oposição a falar à Presidente da República e à nação, como fez, por exemplo, o presidente Fernando Henrique na crise de abastecimento de energia, ao convocar as oposições para lhe trazerem as suas contribuições. Uso desta tribuna, nesse instante, na condição não apenas de senador, mas de presidente do maior partido de oposição, para propor aqui algumas questões que dependem exclusivamente da vontade da senhora Presidente da República e do governo federal, para que sejam implementadas. Algumas delas dependendo de um apelo à sua base no Congresso Nacional, mas que, a meu ver, muito mais do que as propostas colocadas em cadeia de rádio e televisão, atenderiam a expectativas pontuais de boa parte dos brasileiros. Eu recebi hoje cedo
inclusive algo que gostaria aqui de registrar, uma lembrança, e começa essa minha explanação por esse passeio rápido do senador Randolph à nossa história, porque eu acho que, conhecendo a história, nós teremos sempre maiores facilidades para construir um futuro sem cair nas armadilhas do passado. Hoje cedo recebi de um amigo, o jornalista Jorge Bastos Moreno, uma lembrança de uma palavra do grande presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, que há quase 30 anos atrás, senador Álvaro Dias, senador Pedro Simon, que certamente se lembrará dessas palavras. Até porque, nos pactos propostos pela senhora Presidente da República, sentimos falta de referências à questão federativa e à questão da segurança pública. Em relação à primeira, senador Táxi, dizia o então presidente Ulisses Guimarães: as necessidades básicas do homem estão nos estados e nos municípios, senador Walter. Neles deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é a governabilidade. A governabilidade da nação passa pela governabilidade dos estados e dos municípios. O desgoverno, disse Ulisses Guimarães, filho da penúria de recursos, acende a ira popular, que invade os passos municipais, arranca as grades dos palácios e acabará chegando à rampa do Palácio do Planalto. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apresento aqui em nome do meu partido, mas também apoiado por outros partidos de oposição, uma agenda que divido em 3 aspectos. A primeira delas, da transparência e do combate à corrupção. A segunda, no novo pacto federativo, com a garantia de mais recursos para a melhoria dos serviços públicos e dos avanços políticos. E, por fim, medidas efetivas no campo da ética e da democracia. No primeiro elenco de medidas que propomos à senhora Presidente da República, está a adoção de restrições do projeto Ficha Limpa para o preenchimento de cargos públicos, vedando o acesso de pessoas condenadas por envolvimento em casos de corrupção a cargos de livre provimento do governo. Segundo, a revogação imediata do decreto que proíbe a divulgação dos gastos realizados nas viagens internacionais da Presidente da República. Ainda, falando de transparência e de combate à corrupção, propomos a liberação do acesso aos gastos feitos com cartões corporativos da Presidência da República, resguardando-se o prazo dos últimos 12 meses. Propomos ainda auditar todos os gastos realizados com a promoção da Copa do Mundo, informando quanto de recursos públicos foi realmente utilizado. E nesse ponto específico, surpreende-me ter visto a Presidente da República, ao longo dos últimos 6 meses, inaugurando estádios por todo o Brasil, como obras suas fosse, e depois apresentar-se em cadeia de rádio e televisão como alguém que não tem qualquer responsabilidade sobre esses gastos. É preciso, portanto, que eles sejam auditados para sabermos efetivamente quem gastou e como foi gasto. Ainda, senador Pedro Táxi, solicitamos a informação dos critérios, dos valores e custos dos financiamentos concedidos pelo BNDES, em especial os empréstimos às empresas brasileiras para investimentos no exterior nos últimos 10 anos. Solicitamos ainda a senhora Presidente da República informar aos brasileiros todos os negócios feitos pela Petrobras no Brasil e no exterior nos últimos 10 anos, esclarecendo em especial a participação da estatal na aquisição da refinaria de Pasadena, com rigorosa investigação, definição de responsabilidades e exemplar punição dos responsáveis por este negócio altamente lesivo aos cofres públicos do Brasil. Falando ainda em transparência, para que continuemos a acreditar nas boas intenções da Presidente, é necessário que se elimine os orçamentos secretos nas licitações das obras públicas possibilitados pelo regime diferenciado de contratações. No campo da federação solidária e da melhoria da gestão, propomos, senhor Presidente, ilustre Presidente José Agripino Maia, como um gesto simbólico, mas que demonstre a efetiva disposição do governo federal de enfrentar hoje
as contestações que vem recebendo. Propomos a redução pela metade do número de ministérios existentes hoje no Brasil e a diminuição, também pela metade, do número de cargos comissionados, hoje da ordem de 22 mil, iniciando-se pelos cerca de 4 mil cargos ligados diretamente à presidência da República. Defendemos a revisão da dívida dos estados e da sistemática da correção da mesma para permitir a alocação dos recursos hoje comprometidos com seu serviço em investimentos diretos a favor da população em setores previamente pactuados. Lembrando que essa proposta foi retirada das discussões no Congresso, no Senado da República. E uma proposta clara e objetiva na direção de investimentos em mobilidade, muito mais eficaz do que a proposta requentada apresentada pela Presidente da República dos mesmos 50 bilhões de reais já constantes do PAC. Nós estamos propondo que se permita até o final do ano de 2014, portanto, até o final deste mandato, que 50% do pagamento da dívida dos estados, portanto, 50% dos recursos referentes ao pagamento da dívida dos estados com o serviço da dívida, possam ser aplicados diretamente por esses entes da federação, em setores pré-determinados ou pré-acordados com o governo federal, como mobilidade urbana, saneamento, saúde, educação e segurança. Propomos a adoção da política de tolerância zero com a inflação, impedindo a continuidade do aumento generalizado dos preços. Defendemos e propomos à senhora Presidente da República que defina um nível máximo de aumento dos gastos correntes vinculado à evolução do PIB e a retirada imediata do PIS/PASEP incidente sobre estados e municípios. Ainda, senhores senadores, no campo dos transportes, estamos aqui propondo que a senhora Presidente da República dê prioridade absoluta e conclua todas as obras de mobilidade urbana relacionadas à Copa do Mundo até o início desse torneio, deixando o legado definitivo para a população em linhas de metrô, em corredores de ônibus, avenidas, aeroportos. E propomos, de forma clara, definitiva e absolutamente radical, o arquivamento do projeto de construção do trem-bala, esse desatino que o senador Aloysio tem defendido dessa tribuna de forma incansável, para que possamos destinar esses cerca de 50 bilhões previstos para essa obra, para obras de mobilidade urbana, em especial de metrô nos grandes centros deste país. Ainda, senhoras e senhores, agora no campo da educação, estamos solicitando que o governo apoie de forma clara o novo Plano Nacional de Educação com investimento mínimo de 10% do PIB em educação, algo absolutamente essencial à transformação definitiva do Brasil. Propomos agora no campo da saúde, senador Ciro Miranda, a revisão da posição política do governo federal externada aqui pelos seus líderes e a retomada dos parâmetros originais da emenda 29, que determinava, e hoje o senador Flecha Ribeiro domina e relata essa matéria, obriga o investimento mínimo de 10% da receita corrente federal neste setor. Lembrando que os estados investem 12% da sua receita corrente e os municípios já investem pelo menos 15%. Estamos defendendo também e solicitando à senhora Presidente da República que dê uma resposta à gravíssima crise que afeta as santas casas e hospitais filantrópicos por todo o Brasil, garantindo uma justa e imediata correção na tabela do SUS. Ainda, senhores senadores, no quesito segurança, ausente da propositura ontem das propostas da senhora Presidente, o PSDB e partidos de oposição solicitam que o governo federal dobre os gastos hoje feitos em segurança pública, que correspondem a apenas 13% do total investido em todo o Brasil, restando aos estados e municípios a responsabilidade por 87% desses gastos. E ainda, o apoio a uma proposta que tramita nesta casa
de minha autoria há quase 2 anos, que garante o descontingenciamento dos fundos constitucionais do setor, Fundo Nacional de Segurança, Fundo Penitenciário, de forma a garantir imediato reforço orçamentário para a operação das forças de segurança nos estados, algo essencial ao país. Essa matéria não tem tido o apoio da base governista para avançar nesta casa. Caminhando para o final, senhor presidente, apresentamos também à senhora presidente da República um pleito para que cumpram com o compromisso assumido com os brasileiros na campanha eleitoral, desonerando as empresas estaduais de saneamento básico, o que possibilitaria que elas dobrassem os seus investimentos no setor. As empresas de saneamento básico do país somadas hoje investem o mesmo, praticamente o mesmo, que gastam em impostos pagos ao governo federal. Ainda, senhores senadores, estamos aguardando uma manifestação pública, senador Agripino, da senhora presidente da República, contrária à PEC 37, apoiada por ilustres membros do seu partido e que retira os poderes de investigação do Ministério Público. Ainda, me parece que seria a busca de uma conexão com o sentimento do Brasil, que ela também manifestasse publicamente a rejeição, a palavra pela rejeição da PEC 33, também apoiada pelo PT, que submete decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. Portanto, senhoras e senhores senadores, são algumas contribuições legítimas, necessárias, que a oposição traz hoje ao país. Gostaria de poder tê-las levado à presidente da República se efetivamente ela buscasse um grande pacto nacional. Mas trago essas propostas através da tribuna do Senado Federal. Ao final, não quero deixar de trazer aqui uma palavra absolutamente clara em relação à proposta, pelo menos a última proposta da senhora presidente da República que conheço, em relação à convocação de uma constituinte exclusiva através de um plebiscito. Me parece, e aqui me lembro, e muitos se lembrarão, que ainda está recente, senador Agripino, na nossa memória. Uma palavra dita no plenário da Câmara dos Deputados, quando da posse da senhora presidente da República. Ela dizia, e aplaudida foi por todos nós, que se dedicaria a discutir e aprovar, ao lado, obviamente, da sua base, uma reforma política no Brasil. Talvez tenha sido o momento de maior convergência de todos que ouviam a presidente da República. De lá para cá, senador Randolph, nenhuma palavra mais se ouviu do governo federal e da própria presidente em relação à reforma política. E ela agora, sem qualquer consulta aos seus líderes nessa casa, e aqui a minha mais absoluta solidariedade a eles. Ela convoca governadores de estado e apresenta, quase que como num passe de mágica, sem consultas a quem quer que seja do ambiente político, sem consulta aos presidentes da Câmara e do Senado que a apoiam, a proposta de uma constituinte restrita. Não vou aqui me ater sequer às objeções jurídicas que a ela se fazem, mas certamente quero aqui dizer que me parece muito mais a intenção de, mais uma vez, abster-se das suas responsabilidades e transferi-las ao Congresso Nacional. Me parece, senhoras e senhores senadores, desnecessária, juridicamente duvidosa e perigosa essa iniciativa. Desnecessária, porque é perfeitamente possível fazer esta reforma através de propostas que cheguem ao Congresso Nacional e seriam pelo Congresso Nacional adotadas através de emendas constitucionais e através mesmo de projetos de lei. Mas é preciso que a senhora presidente diga ao país qual a reforma política que julga adequada, em que temas ela adentraria. Estaríamos discutindo apenas, senador Suplicy, questões relativas ao financiamento público ou à implementação, por exemplo, do voto distrital? Ou ela seria mais ampla? Poderíamos estar discutindo novamente o sistema de governo? Poderíamos trazer a discussão novamente do parlamentarismo? Quem sabe questionar o preceito da reeleição? É isso que trará tranquilidade ao país? Acredito que não. Do ponto de vista jurídico, ela é extremamente duvidosa e muitos depoimentos já foram feitos. Fico aqui com um feito ontem que me chamou a atenção pelo ministro Aires Brito. Nenhuma Constituição tem vocação para o suicídio. Por isso mesmo, ela não prevê a possibilidade de se convocar uma Assembleia Constituinte e muito menos uma Constituinte restrita.
Poderia citar inúmeros juristas, mas fico em solidariedade a Vossa Excelência, senador Jucá, ao presidente Renan, que não tiver a possibilidade de apresentar a sua experiência e sugestões ao presidente da República, com uma palavra do presidente Michel Temer, escrita há algum tempo. Uma constituinte exclusiva para a reforma política significa a desmoralização absoluta da atual representação. Continua o vice-presidente da República. É a prova da incapacidade de realizarmos a atualização do sistema político, partidário e eleitoral. Portanto, queria trazer aqui essas considerações.